Graça e paz, igreja. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é bom em todo o tempo. Por isso estamos alegres. Como é bom poder chegar no domingo, mais um domingo aqui diante do Senhor, encerrando aí esse final de semana e também dando um oi para essa próxima semana produtiva, não é verdade? Nós estamos aí praticamente encerrando as férias das crianças, então, Fabrícia está ali, ó, glória a Deus. Os pais já não sabem mais o que faz, essa é a verdade, né? E então, nosso pastor Wellington, assim como outros irmãos da igreja que também têm os seus filhos, acabaram aproveitando aí essa última semana para poder esticar um pouco com as crianças. E glória a Deus por isso, né? Todos sabem o nível de entrega desses irmãos e nós os abençoamos. Queria orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Nós sabemos, Deus, que o Senhor ainda tem algo a mais para falar conosco nessa noite. Por isso eu te peço, Pai, usa a minha vida, Deus. Fala através, ó Pai, dessa palavra que o Senhor me deu, que não seja simplesmente, ó Deus, o meu achismo, a minha vontade, mas que seja um mover do Teu Santo Espírito. Nos abençoa nessa noite, Pai. Nós abrimos as nossas vidas para receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor esteja neste ambiente. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua glória, que nós sejamos tocados e impactados pela Tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Meu microfone está muito alto? Não? Tá. Então é o retorno aqui que está excelente, está muito bom. Bom, eu vou tentar ser breve aqui na ministração, mas quantos estiveram aqui nas últimas ministrações do pastor Wellington, ele vinha falando então sobre o propósito da igreja, né? E depois, então, ele trouxe uma ministração que falava sobre os ministérios, né? E eu falei, Deus, o que eu poderia falar que desse uma sequência ou que eu pudesse ali preparar ainda mais o solo para que o pastor continuasse com essas ministrações. E o fato é que o Senhor me trouxe uma ministração e o tema dela é servir o rei. Consegue colocar aí, Luiz, aquela imagem vermelha? Servir ao rei. Esse é o nosso tema. E aqui eu gostaria de ler a passagem que está em João 12, capítulo 12, verso 26. Consegue projetar para a gente, Luiz? Hoje eu estou aqui com um cronômetro na minha frente, estou aqui com o meu texto todo preparado. Vamos ver se eu consigo sair daqui até umas 10 horas da noite, para a gente não... Estou com tudo preparado, mas vamos sair 10 horas. Estou brincando, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Esse capítulo 12, ele vai retratar a Jesus quando ele recebe a unção por Marta. Quantos lembram daquela passagem que Jesus, ele entra ali na casa de Marta e Maria, a unção de Maria, lá em Betânia. Então, Maria, aos pés de Jesus, ela derrama ali unguento e ela enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus. Então, ali ela estava ungindo Jesus. E aí, muitos também vão lembrar que Judas, que era um dos discípulos, ele fica abismado com aquilo que Maria estava fazendo, porque ele falou, olha, isso aí é o custo de 300 diárias, né? 300 denários, que eram os dias lá de serviço, e se nós vendêssemos isso e doássemos aos pobres, né? E Jesus ainda dá uma palavra para ele,
mas o fato é que nós sabíamos já quem era Judas. A preocupação dele não era com aquilo que estava acontecendo, mas era com o dinheiro que ficaria na bolsa dele, depois ele tiraria a parte dele. Esse capítulo eu recomendo que todos vocês possam debruçar e possam ler, porque ele é tremendo. Jesus, então, ele está acessando ali a cidade, como aquela profecia de Isaías, falando que no rei entraria em cima de um jumento, e agora Jesus está ali entrando na cidade, montado no jumento, as pessoas estão lá dando hosana ao rei, né? E ele encontra então com Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. E naquele momento, com tudo aquilo que estava acontecendo, ainda existiam então os conspiradores que estavam ali, porque a palavra vai falar ali no capítulo 12 que eles então até estavam pensando como é que eles iam fazer agora para matar Lázaro, porque muitas das pessoas que estavam tinham visto Lázaro ressuscitando, e agora não tinha mais como esconder tudo aquilo que Cristo estava fazendo. Mas eu quero me ater a essa passagem do 26, que é: quem quiser me servir, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E eu quero começar então essa ministração fazendo uma pergunta para vocês. Imagina, Samuel, nesse tempo, nesse clima que nós estamos vivendo agora, com tudo que está acontecendo aí com essa questão migratória, imagina você chegando uma carta na sua casa, pastora Tatiana, e essa carta tem um emblema lá do governo americano, e lá tem um convite. Nós vamos chamar aqui, né, a Sol, para poder servir ao presidente dos Estados Unidos. Qual que era a sua posição, Sol? Você ia falar: não, eu não vou poder, eu estou com a minha agenda lotada essa semana, tá difícil para mim, eu não. Quantos aqui de nós iríamos correndo para poder comprar uma roupa nova, fazer a barba, alinhar o cabelo, as mulheres fazer escova, uma bela de uma maquiagem? Você não ia se importar qual que é a sua agenda da semana, se ela está cheia, se está lotada, você ia cancelar tudo. O fato é que você ia lá para poder servir, porque é o presidente da maior potência que nós temos das nações no mundo, e você estaria pronto para servi-lo. Essa é a verdade. Ou eu estou falando besteira? Tem alguém aqui que realmente não iria servir? Não. Essa é a grande verdade. Agora pensa comigo. Você acabou de ser chamado pessoalmente. Pensem em vocês. Vocês acabaram de ser chamados, convidados pessoalmente pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para servi-lo. O que você faria? De verdade. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não é isso? Eu confesso que não era uma resposta fácil. Só que o Senhor tem me dado a grande alegria de poder experimentá-lo nos pequenos detalhes. As lives das 6 horas da manhã, eu e o Samuel aqui 5 horas da manhã, elas são algo que eu vejo que é um cuidado, um zelo do Senhor na minha vida. Porque nós somos igreja. E aí nós vamos para Orlando e a gente faz um lanche, e quando chega aqui é 1 hora da manhã, 1h30 da manhã. E às 4h45 o celular desperta e nós levantamos e nós chegamos na live, todos os homens chegam e os testemunhos começam a vir. Os pedidos de oração, os milagres sendo manifestados. E eu vejo como isso é algo tremendo da parte do Senhor. E eu quero te dizer que servir ao Rei dos Reis, ele não deve ser peso. A grande verdade é que não é um peso, é um privilégio eterno, é estar no lugar onde Jesus está. Esse é o nosso sentimento, é ser honrado pelo próprio Pai
assim como Jesus disse aqui nessa passagem, no versículo 26. Nós nos sentimos honrados por estar aonde Jesus está. E eu separei uma metáfora para tentar espelhar o que é esse sentimento. E essa metáfora, ela é do guarda real. E a história vai falar que o guarda num castelo real, ele tinha uma única atividade. A atividade dele era ficar em pé na porta do castelo, várias horas do dia dele, simplesmente para abrir e fechar a porta. E aí um dos visitantes que estavam ali naquele castelo, ele olhando o serviço daquele guarda, ele decide então perguntar ao guarda. Ele falou: olha, não te incomoda você ficar tantas horas em pé aí para fazer um serviço tão simples? O guarda olha bem nos olhos daquele visitante. Os olhos do guarda brilhavam, eles brilhavam, e ele dá uma palavra para o visitante. Ele fala: olha, eu fico em pé todas essas horas do dia, porque eu abro a porta para o rei. E quando nós temos essa oportunidade, a grande verdade é que nós devemos perguntar, simples, eu abro a porta para o rei. Não existe tarefa mais nobre. E olha essa frase aqui. Quando entendemos a quem nós estamos servindo, pastora Tatiana, qualquer simples serviço que nós viemos fazer se torna extraordinário. Qualquer serviço comum que nós vamos fazer se torna algo extraordinário. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer ali, preparar o chá das mulheres, o jantar dos casais, e às vezes aqui por trás das câmeras ninguém está vendo, mas nós estamos aqui há 2 horas do evento, enchendo balão, amarrando as coisas, subindo, pendurando tudo, não é assim? Terminando de fazer aquela última comida, dando uma queimada ali nas mãos, no braço, e corre. Mas como é prazeroso saber que talvez algo tão comum e tão simples como é para o Senhor se torna algo extraordinário. Poder olhar nos olhos das pessoas que estão conosco e ver o impacto que elas estão recebendo por algo tão simples que nós estamos fazendo, mas nós sabemos a quem nós estamos servindo. Servir ao rei, nós temos 3 grandes verdades a levar por essa passagem aqui. A primeira verdade é: servir é seguir. Esse pedaço, esse trecho do versículo vai dizer assim: olha, quem quiser me servir deve seguir-me. Então não adianta eu imaginar que eu vou servir se eu não seguir. E seguir é realmente a gente fazer algo com e em obediência. É eu entregar algo ao Senhor, sabendo que eu preciso obedecer. E quando nós não obedecemos aquilo que a palavra do Senhor nos diz, a única coisa que eu posso dizer que eu estou fazendo é ativismo religioso. Eu ligo a minha vida lá no automático, eu simplesmente começo a corresponder a algo que eu imagino que deva ser importante para que a obra do Senhor seja feita. E aí eu quero te dizer, se você não seguir Jesus da forma que vai envolver renúncia, vai envolver muitas vezes desconforto, vai envolver intimidade e disponibilidade. Quando? Em todo o tempo. Ontem nós estávamos conversando lá na igreja de Orlando, e eu falando ali com o ministro de louvor, e ele falando: olha, eu fico impressionado o trabalho que vocês estão fazendo aqui, e as pessoas lá de Ormond Beach, que vêm para cá os sábados e no domingo está lá de novo. E eu falei: olha, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que o nosso Redentor vive,
E todo o tempo nós queremos ter essa disponibilidade. E a cada dia que passa, eu entendo que a melhor agenda que eu tenho para poder seguir não é a agenda das minhas obrigações, mas é a agenda do Senhor. E aí eu quero trocar tudo, eu quero bagunçar tudo a minha vida, porque agora eu estou entendendo que se eu tiver que seguir alguém, eu vou seguir Jesus. E eu vou andar com Ele. E eu vou passar onde Ele passou. Nós estamos lendo 1 Samuel com esses homens, e nós começamos ali a ver então que o povo começa a clamar para que eles tivessem um rei, como as outras nações tinham reis. E Samuel vai falar com o Senhor, e mesmo sabendo que não era da vontade do Senhor, o Senhor falou: olha, então se eles querem um rei, então vamos providenciar um rei. Então eles levantam-lhe Saul como rei, e Saul começa a fazer as coisas não mais para Deus. Saul começa a fazer as coisas agora já meio que na vontade dele. E você vai lendo 1 Samuel, você vai entendendo que Saul, na cabeça dele, em algum momento ele imaginava que ele estava fazendo as coisas exatamente conforme o Senhor gostaria, só que na dimensão dele. Saul, ele começa a ser desobediente a tudo aquilo que Samuel estava passando para ele. Ele começa a entender agora que todas as vitórias, tudo aquilo que ele estava conquistando, então era porque o Senhor gerava favor sobre a vida dele, e agora ele poderia agir conforme ele imaginava que o Senhor iria se agradar. E o reino não é assim que funciona. Eu separei um texto que está em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que vai espelhar exatamente sobre a questão da obediência. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, e vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Deixa eu ler por ali. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Não tem como eu seguir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, se eu não estiver disposto a obedecer aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida. Eu tenho aprendido que todas as vezes que nós estamos diante de homens de Deus, que não reconhecem uma autoridade, ou que não tem um pastor, um líder sobre ele, nós precisamos ficar muito preocupados, porque talvez, assim como aconteceu com Saul, nós vamos ver esses homens também pecando. Miles Monroe, que é um pastor já falecido, que foi mentor de presidente da República, ele tem uma frase que fala que o maior inimigo do reino não é Satanás, é a ignorância do propósito. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito diante do Senhor. Eu, no mundo dos negócios, eu costumo dizer aos empresários que o nosso maior propósito é servir pessoas. Jesus, quando ele vem, ele passa por aqui no período dele, do ministério dele, a única coisa que ele faz é servir pessoas. E eu posso te garantir, se você não encontrar, se você não achar o seu propósito, muito possivelmente você está agindo simplesmente no fôlego do seu nariz, e você não está levando nada para o rei. E eu quero te convidar, olha, vamos seguir a Jesus. Quando nós sabemos quem é o rei e o porquê fomos chamados, servir se torna a nossa maior paixão. Você não é uma pessoa que foi planejada, foi desejada para que você vivesse sobre altos e baixos.
Você foi uma pessoa que foi selecionada, você foi chamada de acordo com o propósito que é só seu, do Marco, da Kátia, do Igor, da Carol. É só, cada um tem o seu. E quando nós entendemos isso, nós servimos ao Senhor com uma paixão que nós não conseguimos explicar. Eu olho para o Samuel e falo assim, o Samuel não dorme. E aí eu falo para ele, Samuel, $50 ou um passeio misterioso? Ele, passeio misterioso. E o fato é que a gente sempre volta de madrugada. Mas é maravilhoso, porque é esse o sentimento que nós estamos. Nós somos enamorados do Senhor. A segunda verdade, das três que eu falei para vocês, é servir é estar com Ele. Olha que maravilha, pastora Tatiana. Servir é estar com Ele. E aí esse pedacinho, esse trecho do versículo, olha, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aleluias. Quantos de nós não queremos estar com Ele? Às vezes você abre lá a internet, passa lá na sua timeline, as pessoas que publicam, elas numa atividade normal da vida, e Jesus ali com elas. Vocês já viram o tanto que isso é forte? Quando nós começamos a live todos os dias, nós falamos, bom dia Espírito Santo, bom dia. Quando Jesus ele vai ao Pai, ele envia o Espírito Santo, que era o nosso Consolador, e ele estaria conosco em todo tempo, e em tudo. Então, servir é estar com Ele. Servir nos aproxima de Deus. Não trata apenas de fazer as coisas para Ele, mas com Ele. Isso muda tudo. Porque se eu começo a ter uma vida de peso, que agora eu preciso fazer as coisas porque eu sou obrigado, talvez eu não vou servir direito. Agora, quando eu sei que Cristo está comigo, que eu estou com Ele, qualquer coisa que for colocada para mim, eu vou servir com excelência. E eu quero te dizer, olha, talvez você entende que o servir é só estar aqui no púlpito, mas eu quero te dizer que não. Servir às vezes é você estar lá no berçário, onde não tem ninguém vendo. Servir às vezes é você passar no banheiro, recolher o lixo do banheiro, tirar o lixo do banheiro. Servir às vezes é você estar aqui e montar toda essa sala de novo depois que o culto acaba. E o Senhor está conosco em todos esses tempos. A faxina na igreja, orando por alguém em silêncio. Às vezes nós entendemos que o fato de nós separar um dia, uma hora do nosso dia e orar, nós não podemos olhar isso como um peso. O Senhor está conosco. Se você entender que Ele está com você, você já conseguiu entender que você está no lugar mais alto do reino. O Senhor está contigo. John Bevere, que é um conferencista, um pastor, eu e a Fabrícia, nós amamos os livros dele. Ele tem uma frase que fala: a verdadeira honra não é mostrada apenas em palavras, mas em como servimos mesmo quando ninguém está olhando. Vocês já tiveram a oportunidade de servir outra pessoa? De parar a sua agenda para você poder ir servir alguém? Eu quero te dizer, olha, o Senhor, Ele está contigo. O Senhor está vendo tudo o que você está fazendo. Às vezes você está servindo alguém no momento que você está mais precisando, e você é tocado por aquilo. Eu quero te dizer, o Senhor está contigo. É a palavra que diz, não é o Eurivelto que está dizendo. A terceira verdade, ela vai falar sobre servir traz honra eterna. Servir traz honra eterna. Isso é tremendo, porque o final desse versículo 26, ele vai dizer: aquele que me serve, meu Pai o honrará. O próprio Jesus está dizendo: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Talvez o fato de você servir, ele pode causar constrangimento.
aonde você está, com as pessoas que você vive. Às vezes, o ato de você servir, ele pode gerar acusação, né? Quantos amigos dizem, olha, agora pronto, agora lá vem o pastor. A Fabrícia tem um conhecido aqui, quando ele me vê, ele falou, ô pastor, mas ele fala de um tom pejorativo. E eu falo, fala. Ovelha. A gente sabe que tem uns que não é ovelha, é bode. Mas eu falo, ok, amém, vamos lá na igreja então. Vamos lá na igreja. Se eu sou pastor, você precisa ir na minha igreja. Mas é indiferente essas acusações, esses olhares, é indiferente. Nós fazemos isso para o Senhor. E Jesus diz que o Pai nos honrará. E eu quero dizer para vocês que eu tenho experimentado da parte do Senhor honra. Nós temos experimentado algo que é tremendo, o cuidado, o zelo do Senhor todos os dias na nossa vida. Existem coisas que acontecem conosco que nós não, nem no melhor dos nossos desenhos, nós falaríamos que nós iríamos viver aquilo. Essa semana, nós recebemos a notícia de um resultado de uma ação que tudo que nós colocamos, a juíza acatou. E vocês sabem assim que a Fabrícia ela é mais analítica, mais conforme do que eu. Então a tendência dela é ela ter as coisas muito organizadinhas, estruturadas e tudo. E eu sou mais paciente. Dá pra ver a gente quanto casal? Vocês que andam com a gente? Não dá não, né? Não dá pra perceber não. Eu não tinha percebido. E a Fabrícia então, ela falou, amor, vamos fazer assim e tal. Então. E o Senhor tem me colocado com uma paz tão absurda no coração, que na maior parte das vezes parece ser a coisa mais irresponsável da minha vida. Mas o fato é que eu simplesmente deito e durmo. Porque eu sei quem eu tenho servido. Eu sei que essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Não é porque Deus, ele tem, a palavra dele é por conta do Erivelton. É por conta dele, né? Nós temos um amigo lá na live que fala o seguinte, olha, Deus tem compromisso com o homem. E é intrigante isso. Deus tem compromisso com o homem? Ele fala, não. Deus tem compromisso com a palavra dele. E ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Não é filho do homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Eita, olha só, ele está afiado. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, isso que Jesus trouxe, olha, aquele que me serve, o Pai honrará. Nós precisamos tomar posse disso. Servir ao Rei traz recompensas eternas. A honra do Pai não é baseada em palco, microfone ou visibilidade. Ela é baseada em fidelidade. E nós sentimos essa fidelidade do Senhor em absolutamente tudo. Quantos aqui tem vários gigantes para poder falar durante a sua semana, durante o seu mês? E quantos aqui também podem dizer daquilo que o Senhor tem feito? Na maior parte das vezes, quando esses gigantes se apresentam diante de nós, a tendência é que nós falamos assim, não, agora acabou, agora chegou no ponto final. Mas a fidelidade do Senhor nas nossas vidas faz com que a gente consiga superar aquele ponto. E nós vencemos aquilo. Então ela é baseada em fidelidade. Talvez você sirva em silêncio, com lágrimas, sacrifícios, perseveranças, mas eu quero te dizer uma coisa, olha, o céu está vendo. O céu está vendo e o Pai te honrará. O Pai te honrará. Não adianta nós estarmos à disposição de servir a Deus, de servir ao Rei dos Reis, e eu começar agora a olhar para o meu lado e ver que o meu irmãozinho do lado, ele está recebendo as bênçãos, ele está avançando, e por algum motivo eu estou parado. Não. O Pai está vendo, e Ele
vai te honrar. Por que você fala isso, Erivelton? É fácil. Quando eu pego a história de José, toda a jornada que José passou, irmã Leni, José continuou servindo a Deus com excelência. A palavra vai dizer que quando ele esteve preso, ele arrumou toda a cadeia, toda a prisão, ele tinha a chave dela. E porque ele servia o Senhor de forma excepcional, ele foi parar como príncipe do Egito. Eu posso falar de outros aqui. Moisés estava vivendo talvez o pior momento da vida dele, que ele estava lá agora no meio do deserto, depois de ter vivido lá na casa de Faraó, e agora ele é chamado por uma sarça ardente, ele recebe uma palavra, ele adota uma nova postura, só que ali ele já havia sido trabalhado algumas coisas no caráter dele. Todo choro que você tem elevado ao Senhor, Ele tem colhido as suas lágrimas. Todo sacrifício que você tem feito diante do Senhor, eu quero te dizer, olha, o Senhor vai te honrar. O Pai vai te honrar. E aí eu quero te perguntar agora, já encaminhando aqui para o final, você está disposto, você está disposta a servir ao Rei? Mesmo que ninguém veja, mesmo que custe conforto, reputação, o seu tempo mesmo. Como a gente fica impactado e muitas vezes até machucado de ver que algumas pessoas acabam trocando a prioridade da sua vida, quando na verdade diz que nós devemos entregar tudo ao Senhor, confiar nele, esperar nele e o mais ele fará. Não ao contrário, eu vou cuidar das minhas coisas todas e depois eu vou servir ao Senhor. Não, a gente precisa dar um passo de fé. Então você precisa estar disposto, disposta a fazer aquilo que precisa ser feito diante do Senhor. Quando você olha esses homens que foram levantados por Deus, nós enxergamos algo normal. Jesus também, ele faz a mesma coisa. Ele não vai lá e seleciona as pessoas que estavam prontas. Ele escolhe aqueles que eram até improváveis, impossíveis, né? Como é que ele vai pegar uma pessoa que estava presa e vai transformar o príncipe do Egito? Como é que ele vai pegar alguém que havia matado o outro, estava fugido, e vai colocar para ser o libertador do povo e conduzir esse povo à terra de Canaã? Como é que ele vai chegar na casa de um homem e vai olhar todos os seus filhos e vai falar assim: Deus se enganou, mas não tem ninguém mais aqui na sua casa? Não, tem o meu filho Davi, só que ele é pequeno, adolescente. Samuel falou: Deus não vê como o homem vê. Uma coisa que nós olhamos para todas essas pessoas que eu estou dizendo, e eu poderia continuar falando aqui mais sobre elas, é que eles não estavam preparados, eles talvez não eram as melhores pessoas, só que eles foram escolhidos porque eles se levantaram e deram o sim deles com fé. E eu quero te convidar a dar esse sim para o Senhor essa noite. Eu quero te convidar a esse sim, dar esse sim, porque quando eu começo a entender os 5 mistérios que o pastor falou sobre eles aqui, e essa semana a Fabrícia colocou lá no grupo um questionário que te ajuda a identificar qual é dos 5 ministérios. Quem aqui viu o questionário lá no grupo? Façam, para que ele possa auxiliar vocês nisso. Existem coisas que vão te orientar mais ou menos para qual que é o seu ministério. Mas se você ainda não conseguiu compreender, faça o questionário, responda o questionário. Eu quero te dizer que uma das coisas que você vai cumprir em cada um desses ministérios, que é o apóstolo, o evangelista, o professor, que é o mestre, o profeta e o pastor, todos eles você precisa servir ao Senhor, servir ao Rei dos Reis, servir aquele que tem nos chamado para uma vida de transformação. Eu queria que vocês colocassem de pé agora.
que você dissesse esse sim com fé ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse junto comigo. Eu vou orar e você repete. Como um ato profético, nós vamos orar. E que esse sim, ele se transforme em um novo tempo sobre a sua vida. Que você comece a experimentar desse servir no Senhor de uma forma sobrenatural, superabundante. E repita comigo: Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está. Quero te seguir, te servir e viver para te honrar. Usa-me como seu servo no teu reino, em nome de Jesus. Amém. O céu, ele não procura estrelas. O céu procura servos fiéis. Seja fiel ao Senhor. Não viva para ser aplaudido por homens. Viva para ser reconhecido pelo Pai. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda os nossos corações. A verdade é que não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo que o Senhor não saiba. O Senhor sabe exatamente todas as coisas, Pai. Então, Deus, com base nessa oração, que nós iremos tomar agora uma nova posição, Pai, onde nós entendemos, ó Deus, que indiferentemente qual seja o nosso ministério, nós estaremos dispostos a servir ao Senhor, a seguir ao Senhor, a estar com o Senhor aonde o Senhor estiver, Pai, para que o Pai possa nos honrar, ó Deus. Nós não queremos palco, nós não queremos visibilidade, nós não queremos posição, Pai, mas nós queremos, ó Deus, sermos reconhecidos por Ti, ó Deus, e honrado pelo Pai. Toma as nossas causas nas Tuas mãos, ó Deus. Nós te apresentamos nessa noite, ó Deus, as nossas causas, Pai. Deus, eu não sei aqui qual a demanda que cada uma dessas pessoas tem trazido para essa noite aqui, Pai, mas eu creio, ó Deus, que esse ambiente é um ambiente de glória. É um ambiente, ó Deus, onde coisas acontecem, Pai, onde milagres acontecem, Deus. Eu te clamo nessa noite, ó Deus, por cura. Eu te clamo, ó Deus, por restauração, Pai. Eu te clamo, ó Deus, pelo novo sobre as nossas vidas, Pai. Sobre as vidas financeiras aqui, ó Deus. Sobre prosperidades, ó Deus, em nome de Jesus. Unja, Senhor Deus, cada uma dessas mãos, Pai. Aonde esses irmãos, essas irmãs entrarem, Pai, que eles sejam reconhecidos e reconhecidas como servos e servas do Deus Altíssimo. Que o Teu nome seja exaltado por onde nós formos, por onde nós entrarmos. Nós rendemos a Ti toda a glória, todo o poder e toda a autoridade, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém.